Fala pecuarista, fala produtor, fala você ligado ao agronegócio. Emerson Almeida por aqui, do canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, passando para dividir com você um conteúdo bastante importante aí que trata de proteção de preço, né? E agora a gente vai falar aqui para você que é produtor de milho, né? A gente vai mostrar para você aqui o caminho que você pode percorrer para deixar de perder dinheiro, parar de perder dinheiro literalmente. Por quê? Querendo ou não, né, o processo agropecuário no Brasil é um processo extremamente desafiante. É desafiador, né? Para quem é produtor, para quem é pecuarista, vive sempre, né, com o risco sempre a seu favor, né? Sempre está tomando o risco, né? Porque iniciar um processo produtivo, né, seja pela uma rodada de boi, ou seja pelo plantio de uma safra, né? A partir do momento que você define o que você vai fazer, o risco está inerente, porque você tem o teu processo inicial, né, que é o processo de formação de custo, né, formação inicial de preço. Você está formando o teu preço com base nos insumos que você está comprando, então muito importante, né, você fazer essa lição de casa com relação à tua formação de custo. Então você produtor, né, precisa ter isso já formatado, né? Saber qual que é o teu preço de custo fixo, qual é o teu preço de custo variável, qual que é a amortização que você tem que tirar, depreciação, enfim, toda essa formatação, né, que eu não vou entrar nesse mérito. Por que você não entra nesse mérito, Emerson? Porque eu não sou produtor, porque eu entendo que cada produtor tem o seu nível de eficiência para fazer a equalização desses parâmetros, e cada um demonstra através dessa equalização a capacidade de competitividade frente ao outro produtor. Beleza? Então, isso é a liberdade, mas que precisa ser cumprida. Tá? Então, Emerson, beleza. Já tenho aqui meu preço de custo como produtor, vou fazer um determinado nível de produção que eu tenho como expectativa, e aí depois você vai, né, estar com o risco na mão, porque acontece no mercado físico também, né, dentro do período, você vai começar a fazer um plantio de milho em determinada época e, por exemplo, vai ser segunda safra, vai entregar lá julho, agosto, né, perto de setembro, você vai precisar vender o teu milho no físico nessa época aí. Então, hoje, você tem um parâmetro de preço, que eu não sei se ele é satisfatório ou não. Muito provavelmente a gente está gravando esse conteúdo para você no ano de 2023, meados de abril de 2023, e os preços do milho, tanto o preço do milho quanto o preço da roupa do boi, não estão em níveis tão satisfatórios quando comparado a níveis de preço que já tiveram, né? A gente roda. Eu vou trazer a minha tela de cotação, aqui para dividir com você. Eu vou dividir ela aqui agora, ó. Eu vou mostrar para você aqui. Talvez fique um pouco pequena, mas eu vou falando aqui para você, né? Aqui, aonde está marcado o contrato de milho para maio, CCM é o código do milho. Emerson, eu como produtor, então já tenho que ter em mente que o código do milho que eu vou verificar na bolsa é dado com a sigla CCM. Isso aí. Então, CCM, aí você vai buscar o mês do vencimento, né, que você quer visualizar, que você quer comercializar. Então, você vai visualizar o mês do vencimento que você quer comercializar e vai ver o preço que ele vai estar sendo negociado naquele dia. Então, aqui no dia 28/4/2023, o preço da saca do milho estava R$ 65,25 para o final do mês de maio. O preço da saca do milho para o mês de junho, R$ 63,12. Para o mês de setembro, R$ 64,81. Está aqui, ó. Preço do milho para setembro a R$ 64,81. Emerson, eu sou produtor em determinada região, mas o preço do milho na minha região não está R$ 64,81, está muito mais abaixo disso. Por quê? Porque a tua região tem uma distância geográfica, né? Tem uma distância de logística, da onde você está, para esse preço
que aparece aí para você, aqui, ó, aparece aqui para você, que é milho referente a Campinas. Na bolsa, a referência de negociação do contrato é com base nos preços que acontecem em São Paulo, na região de Campinas. Tá? Então, para o preço de Campinas, a cotação do milho para setembro, em 28/4, em 28/4 de 23, o preço em São Paulo mostrava 68,41. Eu, Emerson, sou da região de Londrina, no Paraná, você já deve saber disso, né? E aqui, se a gente tiver um produtor na região do norte do Paraná, olhando hoje, 28/4, olhando hoje para essa cotação, ele tem que tirar, ele tem que descontar a diferença da base, de estar em Londrina, comparado com o preço de base, olhando para São Paulo. Este preço, ele gira hoje em torno de 8 a 12 reais de diferença. Eu vou pegar aqui o preço de 10 reais, então eu estou olhando para Londrina com o preço a 58 reais. Eu vou arredondar aqui como se tivesse 68, o preço na bolsa, e ele está 68,40, 64,80. Eu vou arredondar para 65, tá? Vou arredondar para cima aqui. É como se eu estivesse olhando para o preço em setembro. Eu estou olhando para o preço em 28/4 para o contrato de setembro, que corresponde a 65 na bolsa. 65 na bolsa, se eu tirar 10, eu estou olhando para o preço de Londrina a 55. Eu estou olhando para o preço de Londrina a 55. Emerson, se o preço de Londrina tiver 57, beleza. Está mostrando que Londrina está menos pressionado com relação à comparação histórica da diferença da base. Ok? Aí então, eu vou voltar aqui a tela para mim. Já referendei para você preço, né? Instituí esse conhecimento para você. Mostrei para você aonde você, como produtor, vai encontrar esse preço. Não, mas você não me mostrou como, você só mostrou o preço. Então, eu vou fazer um parênteses aqui agora e vou te falar como que você faz para poder ter acesso a esse preço. Então, você já sabe que o preço para o contrato de setembro, base São Paulo, Campinas, 65, que corresponde na mesma época em Londrina a 55, que é a referência de 10 de diferença. Ah, professor, mas Londrina está 50, tem 15 de diferença. Pode ser uma particularidade, porque a região de Londrina pode estar olhando uma quantidade produtiva maior ou com uma expectativa de bom nível de produção e está pressionando o preço ainda num nível mais acelerado quando comparado essa média histórica de preço de formação de base. Por que a gente fala muito nesse preço de formação de base? Porque o preço de formação de base é a referência do mercado físico para o produtor, é a referência do mercado físico para o pecuarista, é o histórico. E geralmente, né, o mercado acaba, em determinados momentos da história, criando movimentações que podem ser, dado o momento, consideradas como exageradas. E você, como produtor, vai ter que entender esta condição, vai ter que aceitar essa condição, porque se você não usa o instrumento de proteção na bolsa, essa ferramenta, você fica à mercê do que acontece no mercado físico. Queira você ou não queira. Queira você aceitar ou não. Por quê? Dado um determinado momento de uma oferta maior de produto, a pressão no mercado físico vai aumentar. O preço pode cair muito mais de forma acelerada com relação ao que acontece na bolsa. Tá? Emerson, mas na bolsa só participa quem é ligado ao agronegócio? A eficiência da ferramenta é para quem é do agronegócio, mas a gente tem na bolsa a liberdade, porque a regra é igual para todos que participam e que não precisa ser especificamente só pessoas ligadas ao agronegócio. Não precisa ser só produtor, não precisa ser só trade, não precisa só ser cooperativa, não precisa só ser indústria de ração, não precisa ser só o consumidor do milho, tem liberdade para quem olha a direção de preço, como no meu caso, ok? Então, dei esse embasamento para você aí, fiz essa comparação de preço, que você olha o mercado físico e olha para o mercado futuro. Tranquilo até aí? Beleza? Então, maravilha. Evoluindo. Emerson, você mostrou ali a tela de cotação para acessar, né,
para acessar aí a informação, do custo em relação de quanto está saindo o preço, né? Eu vou trazer para você aqui, eu estou digitando na minha tela aqui, eu vou mostrar para você por onde é o caminho que você vai para poder ter acesso a essa cotação. Porque eu mostrei a cotação, agora eu vou te dar o caminho de acesso. Então, para que você possa acessar as cotações, eu estou trazendo para você o passo a passo. Aqui é o conhecimento, né? Então você já está acessando o conhecimento. Bacana, esse é um ponto importante. Depois disso, né? Deixa eu só ver se eu consigo carregar minha tela aqui para trazer para você aqui por onde é o passo que você vai dar aqui, beleza? Então, aqui, ó, você vai buscar, tá aqui, ó, você vai buscar Brasil Trade Agro, que é um assessor de investimentos que vai te levar para uma corretora de valores e dentro dessa corretora de valores que você abre a tua conta, né? Você vai vir aqui, ó, em abrir a tua conta, você tem aqui todos os ativos que são negociados em bolsa, todos os produtos que são negociados em bolsa, né? E aí você vem aqui, ó, tá vendo? E você abra sua conta na Brasil Trade Agro e comece hoje mesmo a fazer negociações com futuros agrícolas. O mercado de futuros agrícolas é o ambiente de bolsa de valores, onde os contratos de compra e venda de um determinado ativo, commodities, né, mercadorias, são acordados entre duas partes. Então, você vai ter aqui, você tem aqui toda a especificação, aqui você já tem um nível de conteúdo bastante interessante, ó. Ele vai te mostrar o que é o boi, ele vai te mostrar o que é o milho, vai te mostrar o café, né? Vai te mostrar a soja, e aí você vai então abrir a sua conta, preenchendo os seus dados, vai definir o seu perfil e vai fazer as suas operações sem complicação. Então, anota aí esse endereço, brasiltradeagro.com.br, vai clicar em abrir a sua conta e aí você vai ser redirecionado, né, para a Terra Investimentos. Está aqui, ó, ele está buscando agora nesse momento o ambiente é onde você vai iniciar o seu processo de cadastramento dentro da corretora sem custo nenhum, para que você possa então preencher os seus dados, definir o seu perfil de investidor e a partir de então dar o próximo passo aí, tá certo? Então você vê que ele está carregando aqui, né? Tá aqui, ó, investidor pessoa física, investidor pessoa jurídica. Você vai clicar em pessoa física e vai, né, se for o caso, ou se for pessoa jurídica também, sem problema nenhum, né? E aí a partir daqui então você vai dar o passo certo, beleza? Emerson, beleza, abriu a conta, recebeu o login e senha, já colocou o perfil, tem o perfil moderado, conservador, moderado e agressivo. Você tem que estar com o perfil agressivo, porque você está operando um instrumento futuro, é preço futuro, do momento presente até lá no futuro, as coisas podem e vão, com certeza, oscilar, os preços vão subir ou vão descer, isso vai acontecer de fato, beleza? Então, voltando agora lá para o nosso ambiente do preço do milho, para o vencimento de setembro, a 65, e correspondente na região de Londrina, que é o exemplo que eu estou dando, você tem que pegar aí a região que você está, que é menos 10 e é 55, entendi, Emerson, isso aí. Depois eu trago, Emerson, para a realidade aqui da minha região, se eu estou no Goiás, se eu estou no MS, se eu estou no MT, se eu estou em determinada praça no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde você estiver, você vai trazer, vai pesquisar, você já sabe esse histórico de preço, vai fazer essa comparação. Se você precisar dessa ajuda, eu na Bolsa com você, Brasil Trade Agro, totalmente preparado, com anos de experiência, para entregar isso em suas mãos, para colocá-lo, né, para colocá-lo em outro patamar, para colocá-lo em outro nível, para que você pare de perder dinheiro aí no mercado físico, beleza? Então, Emerson, eu entendi essa parada, agora vamos para o próximo passo. Então, o que você vai fazer? Você vai observar o preço do 65 na bolsa, que é 55 para você. Emerson, 55 para mim não é o preço ideal que eu queria, cara, mas eu preciso,
pelo atual cenário, né, dentro do meu nível de estratégia, dentro do meu nível de aceitação. Se o preço no mercado físico, quando chegar setembro, estiver abaixo de 55, eu estou numa situação extremamente difícil, Emerson, porque eu vou entrar em prejuízo. E eu quero me proteger caso o preço no mercado físico aqui no Paraná esteja abaixo de R$55. O que eu tenho que fazer? Vender preço de bolsa a 65. Mas como é que eu vou vender preço, Emerson, se eu não tenho milho? Como é que eu vou fazer isso? Veja só, você tem, nesse momento, que ter o seguinte entendimento. Você não tem o milho ainda porque ele está em processo de produção, beleza? Mas você está procurando um preço. Se você chegasse hoje no mercado físico, nesse exemplo que eu estou dando, batesse na porta de uma cooperativa e falasse assim, olha, você me garante o preço de 55 lá para setembro, eu fecho o negócio com você agora. A cooperativa fala, mas eu não sei quanto vai estar o preço lá na frente. E se tiver mais caro, você fala, não, eu quero o 55. E se tiver mais barato, eu quero o 55. A cooperativa fala, não, eu não posso correr esse risco de assumir um preço agora com você. E aí você fala, tá aí, a alternativa. Fala, olha, veja bem, ela pode até criar um artifício, uma condição aqui, mas de repente não seja mais ideal para você. Então você tem que construir essa liberdade buscando conhecimento, que é o que eu estou dando para você aqui agora. Então, ao entender isso, você vai procurar o ambiente de bolsa, já fez sua conta na corretora, já entendeu essa condição. Emerson, beleza, entendi isso aí. Mas que quantidade de milho eu vou vender e como é que eu vou vender esse milho? Então vamos lá, a bolsa fala assim, olha, aqui no ambiente de bolsa, que toma como referência o preço para São Paulo, nós temos uma especificação para que cada um contrato negociado em bolsa seja correspondente a 450 sacos de milho. 450 sacos de milho. Vamos imaginar que você tenha uma produção de 4.500 sacas de milho. Você pode ter uma produção maior, mas que você vai proteger 4.500 sacas de milho. Emerson, mas eu posso proteger 900 sacas? Pode. Emerson, eu posso proteger 1.800 sacas, que dá 4 contratos? Pode. Você vai pegar o número de sacas e vai dividir por 450 para chegar ao número que você quer. Emerson, eu tenho aqui 5.000 sacas. E eu vou dividir por 450 e vai dar 11,11. Ou você faz 11 ou faz 12 contratos, ok? Só para você poder entender esta conta. Beleza, Emerson, eu entendi isso aí. Vi que você está pegando 4.500 sacas e dividiu por 450 para chegar ao número redondo de 10 contratos para facilitar a minha vida aí no exemplo que você está dando, Emerson. Perfeito. É isso que eu quero proporcionar. Facilidade para você. Então, chegamos já na condição de que você tem muito mais, eu espero, né? Ou enfim, que você tenha mais que 4.500 sacas, não tem problema. Emerson, eu produzo 900 sacas, 1.800 sacas. Não estou falando aqui em relação à quantidade efetiva que você deve ou não produzir, a quantidade que você deve ou não se proteger. Agora, por que eu estou falando isso? Porque isso é liberdade. Eu estou construindo a liberdade, mas estou destravando a oportunidade para você. Se eu fosse produtor, jamais eu ia operar, jamais eu ia fazer um processo produtivo sem antes me proteger em relação ao preço do momento de hoje lá para o futuro, beleza? Então, voltando aqui nessa referência, Emerson, entendi essa parada aí. 10 contratos corresponde a 4.500 sacas e quanto que dá isso financeiramente? Como é que é o processo agora? A Bolsa fala assim, olha, como aqui não tem movimentação física de milho, ninguém entrega milho para ninguém, ninguém recebe milho de ninguém, a gente só movimenta dinheiro financeiro correspondente a 4.500 sacas. Emerson, mas então 4.500 sacas ao preço de 65, nós estamos falando que nós vamos fazer uma movimentação de R$ 292.500. Isso mesmo, R$ 292.500. Tá. Eu vou vender preço, Emerson, de 65? Sim, você vai vender preço a 65, que corresponde a 55 na tua região, do Paraná, que eu estou dando como exemplo. Você lembra que eu falei para você, se você bater na cooperativa aqui no Paraná, 55, o cara você não vai conseguir vender esse preço de 55 para ele, mas na bolsa, você vendendo a 55, que corresponde 10 de diferença a menos na base do preço comparado São Paulo, Paraná, você está vendendo Paraná a 55, preço a 55, beleza? Porque o milho, na verdade, você vai ter só lá em setembro, beleza? Então, ao fazer essa estruturação,
E isso é processo de conhecimento, e eu estou escalando ele com você, e você está fazendo sentido para você? Está indo junto comigo? Acredito que sim. Estou fazendo um nível de dedicação, né, para que o conteúdo seja transmitido de maneira bastante entendível para você, beleza? Então, Emerson, entendi, cara, que eu vou pegar o preço de 65, 10 contratos ou 4.500 sacas, 450 vezes, 292.500. Beleza, a bolsa fala assim, olha, como você não vai depositar 292.500, não vai receber 292.500, porque você não tá entregando milho, porque não tem esse tipo de modalidade, você precisa depositar 7% dos 292.500, que dá 20.475. Emerson, agora tem que colocar dinheiro no negócio aí, né? Então, chegou o momento de você entender por que você deposita a margem inicial de garantia. Esses 20.500 aqui, né, eu gosto sempre de trabalhar com número redondo, né, 20.479. Esse 20.500 é um calção, é uma margem inicial de garantia chamada pela B3. A B3 fala assim, olha, quem estiver negociando o preço, ou seja, na ponta de compra ou na ponta de venda a 65, na quantidade de 4.500 sacas que corresponde a 10 contratos, deposita 20.500. O comprador deposita e o vendedor deposita. Tanto quem compra quanto quem vende deposita 20.500 reais, que será devolvido para ambos quando qualquer um deles encerrar a sua posição. O que seria encerrar a posição, Emerson? Se você inicia a tua posição na ponta de venda, no exemplo que eu estou dando, você encerra quando você compra. Se você, de repente, é um consumidor de milho e vê o preço do milho a 65 e acredita que para setembro esse preço vai estar mais alto e você precisa se proteger caso venha acontecer essa alta, você entra comprando o preço de milho a 65, né, e vai carregar até setembro. Quando chegar lá em setembro, você vai ver quanto vai estar o preço. Se o preço estiver maior, você vai receber essa diferença e pega a tua margem inicial de garantia de novo, ok? Então, vamos lá agora, seguindo aqui no nosso exemplo do produtor que vendeu milho a R$ 65, já está habilitado lá na corretora, já ganhou, já recebeu login e senha, já está tendo assessoria da Brasil Trade Agro, depositou os 20.500, que pode ser em dinheiro, que pode ser através de uma carteira de ações, que pode ser título do Tesouro, título público, que pode ser um CDB de liquidez diária, que é o mais indicado, né? Porque esse dinheiro depositado em margem de garantia não tem remuneração. Se você depositar 20.500 agora, no mês de final de abril, maio, junho, julho, agosto, até 15 de setembro, quando finaliza o contrato, são 4 meses e meio, né, que o teu dinheiro vai ficar sem remuneração. Então, já vai essa dica para você, para que você, então, coloque aí o teu dinheiro numa remuneração, né, de renda fixa, com liquidez diária, porque a Bolsa só aceita essa característica. Você precisa, aqui reforço para você, estando bem assessorado, né, o teu assessor, aí que recomenda Brasil Trade Agro, vai mostrar para você, olha, faz esse CDB aqui de liquidez diária com 102, 101, 100% do CDI e você vai estar já apto aí, vai estar habilitado para poder fazer a tua operação. Beleza? Beleza, Emerson, entendi essa parada, já depositou os 20.500 e aí então ele entra com a ordem vendendo a 65 reais. Como é que ele executa essa ordem de venda, Emerson? A partir do momento que ele tem acesso ao home broker dele, ele vai preencher aquela tela que eu mostrei ali primeiro com os ativos, né? Ou seja, com os códigos do milho. Vai colocar lá CCMK23, CCMN23, CCMU23, que é o contrato de setembro. A hora que ele entender que tem comprador a 65, ele vai vender ao preço de 65. Beleza, vendeu ao preço de 65, tranquilamente. Ele vai passar a fazer parte do processo de ajustamento de preço. O que é esse processo de ajustamento de preço? Todos os dias, o milho abre às 9 horas da manhã na bolsa e fecha às 16h20. Das 16h10 às 16h20, nos últimos 10 minutos, a bolsa faz uma equalização nos parâmetros de negócio entre compradores e vendedores, quantidades e preços, e fala assim, olha, nós vamos formar o preço justo para este dia. Vamos imaginar, né, que nesse dia o meu personagem do exemplo aqui vendeu
a R$ 65 e a bolsa falou assim, olha, nos últimos 10 minutos, o preço ficou em R$ 63. Mas acontece isso? Às vezes não acontece de oscilar de 65 para 63, às vezes acontece que o preço do milho está acelerado, o nível de oscilação, enfim, né? Mas eu entendi. 65 para 63, 65 para 63, o preço caiu. Se ele vendeu algo mais caro que está mais barato, ele tem que receber, Emerson. Isso aí, ele tem que receber. Ah, entendi. Mas como é que ele entrou vendido mesmo, Emerson? Porque ele já está comprado no milho no físico. Ele precisava alguém pagar 55 para ele no físico, mas não tem. Na bolsa ninguém vai comprar dele a 65 para receber o milho, mas vai pagar 65 porque está acreditando que sobe e ele precisa se proteger da baixa. Então ele vendeu a 65 e já caiu para 63. A bolsa fala assim, olha, R$2 de queda, 450 vezes 10 contratos que você tá, vai entrar na tua conta R$9.000. R$2 de queda, 10 contratos, que são 4.500 sacas, vai entrar na tua conta R$9.000. Você recebe no outro dia R$9.000 de crédito na tua conta. Por quê? 63 menos 10 dá 53. Quando você lembrar de ontem no mercado físico, poxa vida, no mercado físico eu liguei lá na cooperativa, era 55, eu quis fixar com eles, eles não quiseram, e agora o preço já está 53. Eu liguei lá hoje, era 55, está 53, mas na bolsa estava 65, veio para 63. Os mesmos R$2 que caíram no mercado físico, caíram também na bolsa, e você já está protegido, você já entrou para o processo de proteção. Emerson, mas não chegou setembro ainda, então você vai passar por esse processo de ajustamento, do momento em que você fizer a tua operação até o momento em que você finalizar ela, que pode ser até o final do contrato ou você pode sair antes, caso você queira. Mas entenda, dá um exemplo disso, Emerson, para nós assim, como é que seria essa situação? Então vamos lá, você vendeu a 65, o preço veio para 63, você recebeu R$2. No outro dia, o preço de 63 veio para 61. Emerson, recebi mais 2, mais 9.000 na minha conta. Aí veio do 61, Emerson veio para 58. Recebi mais 2, mais 9.000. Então, veja só, Emerson, eu iniciei a operação a 65 e o preço está 58. Caiu R$7. Eu vendi do 65 para o 63, deu 2. 63 para 61, deu 2. 61 para 59, né? Eu fiz aqui 58, dá mais 3. Mas eu vou arredondar para 59 aqui, né, para fazer de 2 em 2. Não é padrão isso cair de 2 em 2. Eu só estou fazendo para facilitar a conta aqui. Deu 3 recebimentos de R$9.000, porque caiu de 65 para 59 no exemplo aqui, tá? 65 para 59 menos, caíram R$6 até agora, e você recebeu esses R$6, tá? Então, Emerson, se está 59 no físico menos 10, 59 na bolsa menos 10, o físico é 49. Então, tá fazendo sentido, Emerson. Eu tô aqui acompanhando o raciocínio, tranquilo. Vou até tomar um café como você está fazendo aí. 49 na bolsa, beleza, Emerson. 59 na bolsa, 49 no físico, tranquilo. Na bolsa vem para 57, pô, mais 2. Emerson, eu liguei aqui no físico, tá 49, até subiu um pouco. Por que parou de cair o físico? Característica da tua região, pode ter entrado um comprador maior, pode ter um interesse mais pela cooperativa, enfim, muda a característica se você quiser, você pode nesse momento que saiu do 63 até o 50, do 65 até o 57, que você ligou, que tinha que estar 47 no físico e ele ficou no 49. Se você quiser comprar o teu preço, comprar o teu nível de contrato ao preço de 57, você pode. Ah, entendi, Emerson. Então eu vendi a 65, comprei a 57, recebi R$8 na bolsa, 450 vezes 10 contratos, recebi R$36.000 na bolsa, que é o que eu estou perdendo no mercado físico, que é o que está caindo. Agora recebi isso e comprei os meus 10 contratos ao preço de 57, agora estou fora, mas estou desprotegido. Ok, pega a tua margem inicial de 20.500 de novo e você está desprotegido do mercado. Emerson, e se o preço do 57 voltar para o 55, continuar caindo,
voltar para o 54, continuar caindo, vir para o 53, continuar caindo, você deixou de estar protegido, porque agora você vai olhar lá para o mercado físico 53, pode estar lá 43, 10 a menos, ok? É um processo de escolha que você tem. A recomendação para quem inicia o processo de hedge, de proteção, é que comece a operação e leve até o final, beleza? Vamos imaginar que você iniciou o processo com o preço a 65, passou todo o período e o preço lá em setembro está 55. Então, 65 para 55, 10 de diferença, ok? 10 de diferença, 450 vezes 10 contratos, 45 mil que você recebeu na bolsa. Quando você olha o preço do mercado de bolsa a 55, que é a base São Paulo, tira R$10 para trazer a base Paraná, você tem o preço Paraná, Londrina, 45. Quando lá atrás você ligou na cooperativa, lembra quanto era o preço? 55. O preço do 55 na cooperativa baixou 10 também para 45. E a cooperativa fala, olha, você lembra que você pediu para mim garantir os 55? Por isso que eu falei para você que eu não poderia garantir. Eu não sabia quanto ia estar em setembro. Estamos fazendo um exemplo agora como se tivéssemos chegado em setembro. Chegamos em setembro com o preço do milho no mercado físico, na cooperativa agora a R$45. Nesse momento o produtor vai falar, meu Deus, 10 a menos. Ele vai ter que vender. E ele vende o preço a 45, sem problema nenhum. Porém, na bolsa, dos 65 aos 55, recebeu 10. Pega esse 10, soma com o 45, fecha o 55, que é o preço inicial dele, no momento em que ele escolheu fazer a proteção em bolsa 65, com o preço correspondente ao mercado dele no físico a 55. Tranquilo? 65 no mercado de bolsa, 55 no mercado físico. Passamos todo o processo, desde o final de abril até chegarmos em 15 de setembro, em 15 de setembro, que pode ser feriado, não é feriado 15 de setembro. Chegamos em 15 de setembro, o preço na bolsa estava 55. Nesse período ele vendeu a 65, caiu para 55, ele recebeu 10 na bolsa. A hora que ele olha para o preço do mercado físico, está 45, ele lembra 55 menos 10, 45, perdeu 10. Deixou na mesa 10 aqui no físico, que entrou no bolso dele pela venda de proteção de preço através do contrato futuro de milho na B3. Quando ele faz a compra do preço a 55, ele libera a margem de garantia dele, encerra a operação dele, está tudo certo. Emerson, mas você me deu um exemplo aí do preço sair de 65 e ir para 55. E se o preço sair de 65 e subir para 75, vamos fazer essa conta? Se nós estamos falando que na queda, ele estando vendido num preço mais caro e o preço vai ficando mais barato, ele vai recebendo dia a dia. Se ele vende a 65 e o preço vai para 75, ele vai pagar 10, 450 vezes, 10 vezes. Ele vai pagar 45 mil reais. Ele vai ter que desembolsar, Emerson, 45 mil reais? Vai ter que desembolsar 45 mil reais e vai ter que ficar alegre por isso, feliz e contente. Por quê? O preço de 75 na bolsa, lá no final de setembro, corresponde a 65 no mercado físico, graças a Deus. Porque estava quanto? 55. Quando ele vendeu a 65 bolsa, que é o exemplo que eu estou mostrando para você ali, mostrei o exemplo para você na tela ali. Quando ele vende bolsa a 65, corresponde a 55 no físico. Bolsa foi para 75, 65 vai estar o físico. Sobe 10 também o físico. Então ele é compensado pelo que ele manda, pelo que ele paga na bolsa, ele é compensado no mercado físico. Emerson, mas ele vendeu aí, então, devendo ele vender a 65 preço real no físico, ele vendeu 65 menos 10, porque ele pagou 10 na bolsa, ok? Ok, isso mesmo. Mas ele estava ciente de que 55 no físico para ele é o preço de satisfação, não tem o que mudar. A gente não tem bola de cristal para o futuro. Nós temos aqui um oferecimento de uma estratégia, trazendo uma liberdade de nível de conhecimento, expandindo o teu nível de conhecimento, expandindo o teu horizonte, para que você saia da pressão de, eu acho que o preço vai subir, eu acho que o preço vai cair. Nós não estamos aqui para achar,
Nós estamos aqui para fazermos os nossos papéis. Eu, no papel de educador e de assessor de investimento, ligando você, como eu sempre falo, eu sou o elo de ligação entre você, entre eu e o agronegócio, né? Entre eu e a Bolsa, né? O seu agronegócio e a B3, eu sou esse elo, descortinando para você essa oportunidade que você tem que aproveitar. Ah, Emerson, mas cara, e se eu vender a 65, Emerson, se o preço do milho começar a disparar? Você pode comprar antes. Você lembra que eu falei que você pode sair antes do contrato? Se você tiver convicção estratégica de que o preço do milho está 65, vai para 66, 67, 68, e está mostrando que está chegando setembro, e você não quer mais pagar ajuste, você pode encerrar a tua operação. Você compra o teu contrato, se ele continuar subindo, maravilha, porque você vai receber a mais no mercado físico. A proteção de preço para o produtor para quando ele tem um preço de satisfação no mercado físico dele, que corresponde ao preço de bolsa, e ele se sinta tranquilo nessa condição de estar protegido. Porque ele não sabe se o preço vai subir ou se vai cair. Mas se o preço entrar em tendência de alta, ele não precisa se proteger, porque ele tem que se proteger da baixa. Se o preço está em tendência de alta, ele deixa fluir. Né? Ah, Emerson, mas o mercado de milho estava lá R$90 na tendência de alta e ele não precisava se proteger. É a hora dele fazer o custo, é a hora dele fazer a avaliação, né? É a hora dele ponderar de forma racional, né, e profissional o momento em fazer o nível de proteção. Beleza? Com essa simplicidade, com essa eficiência, com esse espaço de tempo, de forma muito eficiente, entreguei para você, nesse momento, a chave para que você possa abrir a próxima porta e deixar de parar, e deixar de perder dinheiro, né? Parar de perder dinheiro em relação à comercialização do teu milho no mercado físico, ok? Então, nosso propósito é esse. O vídeo de hoje tem como eficiência realmente mudar o teu mindset, mudar o teu nível de entendimento, né? Você que é produtor, né, de milho aí no Brasil, que é tão resiliente, né? E entenda que não existe dificuldade nisso que eu estou dizendo para você. Existe uma falta de convivência. Você não convive com o ambiente de bolsa. Passe a fazer isso. Passe a estar aqui junto comigo dentro do canal do YouTube do Leão na Bolsa com você. Passe a aproveitar essa oportunidade que está sendo oferecida para você, que está passando como uma janela de oportunidade. Veja o próximo horizonte e aproveite. Ok? Muito obrigado. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.